O propósito do capítulo 6 é detalhar um pouquinho mais como a gente faz conexões de equipamentos à rede de dados. Nós vimos nos conteúdos anteriores que nós precisamos ter dispositivos, hosts, computadores, tablets, smartphones, e que precisam de um meio de propagação para se conectarem. Então a gente viu em momentos anteriores as características dos cabos, nós vimos as características do Wi-Fi, falamos de Bluetooth, Falamos um pouquinho de internet das coisas e dos seus protocolos, mas hoje especificamente nós vamos começar a falar de conexão e de endereçamento, que é um detalhe fundamental para que a nossa rede de dados possa funcionar de forma satisfatória. Todo computador, todo dispositivo que vai ser conectado a uma rede, ele precisa ser identificado. Você, para participar de uma rede, precisa se identificar. Esta identificação, ela acontece geralmente de duas formas diferentes. Uma identificação física e outra identificação lógica. A identificação física, ela é análoga a uma impressão digital. Ela é única, ela é específica de um determinado elemento e ela já vem do fabricante. A digital, no caso, é uma característica de nascença, Então, a sua digital vai com você para onde você for. Na rede de computadores, isso tem um nome. Esse endereçamento físico, de nascença, ele se chama MAC address, tá bom? MAC address. E este endereço, esta digital, é gravada neste hardware pelo próprio fabricante. Então, quem montou aquela placa de expansão, quem montou aquela placa de Bluetooth, de wireless, já gravou naquele hardware o endereço MAC. Independente de onde ela for, independente do país onde ela for vendida, independente do usuário que vai usar esse equipamento, esse MAC address vai acompanhar esta peça. Existe um segundo endereço, que é o que nós chamamos de endereçamento lógico. O endereçamento lógico, ele tem uma série de características e ele vai depender de quem administra a rede de dados. Então, dependendo quem administra e das características de administração, o equipamento vai receber ali um endereço lógico. Vocês já ouviram falar desse tipo de endereço? Nós estamos falando de IP, de endereço IP. O endereço IP é um endereço lógico que trabalha associado ao endereço físico daquele hardware. O endereçamento lógico, ele tem características também diferentes do endereçamento físico. Então, nós temos aqui um exemplo de endereço com numeração decimal, com números que vão de 0 até 9. Mas nós também temos endereços IPs, onde nós usamos uma representação matemática um pouquinho diferente, que é a representação dos números em hexadecimal. Legal. O que é isso? Bom, nós estamos acostumados a representar números de 0 a 9. E com esses números a gente faz composições, Então este sistema de 0 a 9 contém 10 elementos, e esses 10 elementos vão do número 0 até o número 9. A matemática hexadecimal,
ela extrapola um pouco esse conceito do decimal e ela trabalha com 16 elementos. Tá? O hexadecimal trabalha com números que vão de 0 até 9 e com letras que vão de A até F. Então você tem 10 números de 0 a 9, mais as letras A, B, C, D, E e F, totalizando 16 símbolos para representar essa matemática. Daí, por que a gente tem essas diferenças? Porque hoje nós temos em redes de computadores 2 tipos de IPs. Nós temos um modelo mais antigo, que é o modelo IPv4, que é este aqui que eu estou representando para vocês, apontando para vocês, que ele é formado apenas, unicamente, por números de 0 a 9. Mas hoje nós já temos um padrão novo que vai substituir o IPv4, que é o que a gente conhece por IPv6. Esse V é de versão, tá? Então nós temos convivendo harmonicamente IP versão 4 e IP versão 6. Tecnicamente, quais são as diferenças fundamentais além da representação? O IPv4, ele é um endereço de 32 bits, ok? 32 bits. O IPv6 já é um endereço de 128 bits. O que significa essa diferença? Significa que você consegue, no IPv6, trabalhar com muitos dispositivos a mais do que o IPv4. Bom, então, há anos atrás, nós tínhamos a presença única do IPv4. Com o passar do tempo e com o aumento de dispositivos que se conectam principalmente à internet, a gente teve a necessidade de melhorar, de ampliar a capacidade de trabalho dos endereços IPs. Por isso que se criou o IP versão 6. Pessoal, seguinte, né? Existe toda uma matemática, existe toda uma conceituação para trabalharmos com os endereçamentos IPs. E nós faremos, ainda dentro do capítulo 6, um trabalho à parte com uma ferramenta, né, de simulação de redes, que é o Packet Tracer. Então, o que eu vou fazer com vocês, né? Hoje, a gente define as características principais desses elementos e, em paralelo, ao longo dos dias, eu vou ensinando vocês a construir estes endereços usando essa ferramenta de simulação que é o Packet Tracer. Para você poder estudar de forma legal, interessante, você vai precisar instalar esse programinha no seu computador. Ele é gratuito para quem é aluno da Academia Cisco. Você pode usar absolutamente à vontade, não paga nada. Ele roda tanto em máquinas com sistema operacional Windows, quanto com máquinas com sistema operacional Linux. Bacana? Então, nesse momento, o que é fundamental? Você saber que existe um endereço físico, que é o MAC address, que acompanha a placa lá desde o nascimento dela, desde a fabricação. E a gente tem um segundo endereço que está associado a este endereço, que é o lógico, que é o IP. Tá bom? Pode ser IPv4 ou IPv6. Professor, meu computador tem os dois, tem um só, como é que eu sei? Pessoal, o seguinte, o seu computador tem os dois, tá bom? Os computadores já estão preparados para trabalhar com o IPv4 e com o IPv6 sem problema nenhum. Provavelmente, muitos sites que você visitou ou visita já tem IPv6 e você nem sabe, nem percebe.
Porque a gente diz que esse tipo de IP e de característica, né, ele é transparente para o usuário. O usuário nem fica sabendo que isso está acontecendo. Bom, então, para que um computador, para que um dispositivo seja conectado à rede, nós precisamos ter os dois endereços configurados no computador. Então, retomando, endereço MAC, ele está na própria placa de rede, independente do tipo. Cabo, wireless, Bluetooth, fibra, todos eles têm o seu endereço MAC. E o endereço MAC, ele é representado no formato hexadecimal também. Tá? Então a gente tem exemplos aqui, olha, lá no NetAcad também tem exemplos de identificação de MAC address. Tá? Então aqui eu tenho o 005056BE-D787. Tá bom? Cada parzinho desse aqui, né, são 2 dígitos hexadecimais. Então nós temos 6 dígitos hexadecimais, tá? 6 pares, melhor dizendo, de dígitos hexadecimais, formando esse algarismo de 48 bits. Pessoal, não existem 2 placas de mesmo MAC address. Tá? Isso é igual a impressão digital. Bom? Os 3 primeiros pares geralmente indicam o fabricante, tá? O fornecedor daquele hardware. E os 3 últimos pares indicam o tipo de identificação particular. Tá? Isso não é uma regra rígida, mas na maioria das vezes funciona. Já o endereço IP, como eu acabei de falar para vocês, ele pode ser gerenciado pela rede, né? E pode ser de 2 tipos. IPv4 com 32 bits e ele é representado em decimal. E o IPv6 com 128 bits representado em forma de hexadecimal. E aqui eu trouxe 2 exemplos. Endereço IPv4, né? 192.168.200.8. Este aqui é um número IP, é um número lógico que um administrador de rede, que um roteador da internet deu para um computador. Tá? Um exemplo de IPv6, ó, já é um número bem maior, com mais possibilidades de preenchimento. Então, olha só, 2001, 0DB8, CAFE, 0200 e assim sucessivamente. Observem o tamanho dele, né? E muitas vezes ele pode ser escrito de uma forma mais simplificada. Eu vou mostrar para vocês as regrinhas de simplificação. Neste caso aqui dá para perceber que a gente tem muito zero, né? Muito zero. Então eu posso escrever isso de uma forma simplificada. Lá nas simulações com o Packet Tracer vai ficar muito claro, quando a gente colocar a rede para funcionar, como é que isso aí vai ser atribuído. Legal?